Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade. Dando início aos trabalhos de hoje, vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Faremos hoje a leitura da página 13, a terceira lição. Na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus 11:8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração a partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Jesus Cristo. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrima nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas em nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Gratidão a todos que estão empenhados em manter os estudos no ar, por sua dedicação nesse momento em que atravessamos o isolamento social por causa do Covid-19. E o nosso tema de hoje é depressão, e nesse cenário ele não podia ser mais relevante. E eu digo nesse cenário porque esse tema é relevante sempre. Nós estamos há algum tempo globalmente vendo os resultados, os efeitos da depressão na nossa população, quando temos mais de 322 milhões de pessoas no mundo sofrendo com este distúrbio. Esse dado é da OMS e foi atualizado ano passado, em 2019. A gente sabe que só aqui nos Estados Unidos são 17,3 milhões de adultos com depressão, que é mais de 7% da população. 2,3 milhões de adolescentes, 9,4% de adolescentes nos Estados Unidos. No Brasil temos os dados apenas gerais de 11,5 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, correspondente a quase 6% da população brasileira. Isso
ainda traz um dado mais assustador de 800 mil suicídios por ano no mundo. Então a gente vê que esse é um problema relevante realmente mundialmente e nos leva à necessidade de entender o que é a depressão, né? De entender que a gente pode cuidar da depressão. As pessoas estão sofrendo com isso direta ou indiretamente, ou porque a própria pessoa tem a depressão, ou porque um ente querido está sofrendo de depressão. E muitas vezes ela passa sem diagnóstico, ela passa desapercebida, ou ela passa com muito sofrimento sem que as pessoas busquem recursos e ajuda, tanto para identificar quanto para tratar da depressão, né? Então ela está aqui ao nosso redor e é por isso que a gente vai estudar a depressão hoje. No programa Portal de Luz, a Marlene Nobre nos falou sobre as doenças na visão espírita. Ela disse que a Organização Mundial de Saúde ainda define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Porém, ela acrescenta que o Espiritismo amplia essa visão e ensina que saúde é o estado de completo bem-estar biopsico-sócio-espiritual, pois leva em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais que influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena, né? Então a gente sabe que a gente traz essa bagagem kármica que nos propicia aptidões e vulnerabilidades. A gente vem equipado, assim, a gente já vem pronto para um monte de coisa, né? A gente vem preparado para algumas coisas também que a gente vai adquirir, mas vem também com essas áreas vulneráveis, na qual a gente vai usar essas coisas, esse equipamento, essas habilidades e aptidões que a gente tem ou vai desenvolver novas. Nós vamos ter que atuar nisso aqui na nossa passagem na existência humana. Há muitas dessas coisas nós temos chamado de desafios, de doenças, de problemas, dificuldades e até mesmo de oportunidades, né? Tanto de cuidar desses desafios quanto de desenvolver novas áreas, né? De abrir novos caminhos, de adquirir novas aptidões. Então fica claro que quando a Marlene Nobre nos coloca isso, ela entende, ela nos esclarece, né, que saúde não é somente a ausência de afecção e enfermidade, né? Não é um estado neutro, é um estado de bem-estar, não é um estado de falta, é um estado de completude a ser conquistado. Então, a gente, com essa bagagem kármica, a gente vem capaz de criar este estado de saúde. Cuidar da gente é parte dessa tarefa encarnatória que a gente vem aqui cumprir. De acordo com o DSM-5, que é o Manual Internacional de Psiquiatria, a depressão é um transtorno de humor que afeta como pensamos, sentimos e agimos. A doença pode ser caracterizada como leve, como moderada ou como grave. Ela varia de acordo com a intensidade dos sintomas apresentados. No quadro leve, a pessoa ela é afetada levemente, né? Ela pode encontrar algumas dificuldades para realizar trabalhos simples, algumas atividades sociais, mas não tem um grande prejuízo no funcionamento da vida dela. Porém, num quadro grave, a pessoa já não é capaz de realizar nenhuma atividade social, nenhuma função, trabalho, e, além disso, pode custar vida, levando ao suicídio. E alguns desses sintomas, eles vão paralelamente à ansiedade, né? As duas condições podem estar presentes ao mesmo tempo. Mas a ansiedade não é um transtorno de humor. A ansiedade é um sentimento, é uma coisa que a gente sente.
E todo mundo tem ansiedade em algum momento da vida, né? A gente pode ter ansiedade num acidente de carro, a gente antes do casamento ou durante, né, a cerimônia, quando tem um trabalho novo, alguma coisa grande que vai acontecer na vida da pessoa. Então essa é uma ansiedade comum, né? E tem algumas coisas que são rápidas, que passam pela vida da gente, mas que não são uma doença, né? São momentos em que a ansiedade até nos dá uma força, uma energia para agir em situações que a gente precisa, né? Ou a gente fica ali naquela antecipação. Enfim, então são várias coisas que estão se passando ali naquele momento, mas que não são necessariamente o transtorno de humor, né? E então a gente sabe que a origem também da ansiedade e do transtorno de humor não são os mesmos. A gente fica confuso porque a gente acha que quando a pessoa está muito irritada, ou com baixa tolerância à frustração, ela já ganha aquele rótulo, essa pessoa é bipolar, né? Porque ela tem essa variação de humor. Mas essa variação, ela pode ser apenas devida à depressão, né? A excitação da bipolaridade da pessoa que entra num estágio de mania, de hipomania ou de mania, é muito mais complexa do que uma explosão de agressividade e merece aqui um estudo dedicado ao tema. Hoje a gente não vai entrar nisso, eu quero só registrar que a pessoa com depressão pode ter explosões sem que ela seja bipolar, né? É importante a gente deixar os diagnósticos para os profissionais qualificados, né, que estudam profundamente os assuntos. E quando a gente precisa de ajuda, quando a gente percebe que um ente querido está agindo de maneira incomum, mudou a forma de agir bruscamente, ou a gente vê um crescendo, né, e a pessoa está agindo de maneira que possa trazer danos a si mesma ou ao próximo, que a gente entenda que a gente precisa ajuda e procure a ajuda no lugar adequado, né? Então a gente não sai aí diagnosticando e medicando, e a intenção do que está sendo falado hoje aqui não é para diagnosticar ninguém, mas para alertar com relação ao momento de buscar ajuda, né? Então, vamos ver aqui o que o nosso slide diz. Ele diz coisas muito importantes, né? A primeira coisa a gente observar como sinal de depressão é se a pessoa está desanimada, se ela perdeu o interesse ou pelas coisas que fazia, ou se ela já não sente prazer nas coisas que antes sentia prazer, né? A gente percebe essa mudança, esse desânimo, essa letargia, né? Também a irritabilidade, como eu já mencionei, a pessoa fica mais ali no ponto, né? Logo, bum, explode. A gente percebe também afastamento, retração, a pessoa não quer mais sair, não quer conversar, se fecha, fica lá na conchinha. Nervosismo, a gente vê a pessoa assim, se aguentando, né? Tudo está sensível. Dificuldade de concentração, então a pessoa não consegue mais ser produtiva, não só não consegue trabalhar, ou não consegue ler, ela não consegue assistir um filme, não consegue fazer as coisas que fazia. Ela não consegue focar, ela se perde, então ela fica cansada. Perturbações no sono. Então aquele sono que a pessoa pode ter ou sono demais, ou sono de menos, ou acordar no meio do sono, então ela tem facilidade para dormir, mas acorda no meio da noite. Aí vem a pergunta, então, mas ontem eu não dormi direito, estou com depressão. Não, não é um dia, né? A gente tem que olhar no contexto, tem que olhar se isso está se repetindo na vida da pessoa. Como está se repetindo? Que outros desses sinais estão aparecendo também, né? Se há mudança de apetite, ganho de peso excessivo, perda de peso excessivo, se tem dores sem causa clínica, né? Esse é um dos sintomas também que hoje a gente sabe, que a pessoa começa a ter dores, manifestações, e os médicos não encontram nada, não existe nada clinicamente, né? Então a pessoa é avaliada para depressão, né? Então, como saber, né? Vamos aprender a observar. A gente vai falar um pouquinho mais de como isso está se manifestando
nas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós confundimos depressão com tristeza. Tristeza todo mundo tem em algum momento. Todos nós vamos experimentar alguma dor, alguma frustração, seja quando a gente não vê os nossos sonhos realizados, quando a gente sofre uma paixão que não vinga, né? É tristeza. Né? A gente acha também que o oposto, por que a gente acha que depressão é tristeza? A gente acha que o oposto de depressão é felicidade. Né? E não é assim. Não é felicidade que nos falta na depressão. Não é apenas, né? Claro, também não há felicidade. Mas é a vitalidade que está faltando. Né? É a vitalidade que permite que a pessoa reaja, que a gente reaja, que a gente volte a ter a vontade de viver, a capacidade de viver, o vigor que é necessário para encarar a vida. Né? Que a gente volte a ter a disposição para enfrentar a vida. Né? Vitalidade, a gente tem aqui a definição no slide, é a característica do que tem vida, energia e vigor. Né? Então a pessoa perde a energia. E como que ela perde a energia? São dois mecanismos principais. Né? Ela perde se fechando. Ela vai se fechando, ela vai se afastando, ela vai se amando menos e ela vai se distanciando da fonte divina de energia vital, da natureza divina humana nossa. E também, dessa forma, ela passa a fazer um uso improdutivo da energia, né, do que resta ali. Ela fica presa num roda-moinho de desperdício de energia, com sentimentos de autocompaixão, culpa, lamentações. Ela fica presa no sofrimento e ela deixa de utilizar o potencial energético que vem desse elo de ligação com o amor divino. Né? Isso, a gente tem isso para nos favorecer ao processo evolutivo. E quanto mais fundo vai indo nesse roda-moinho, mais a gente se afasta, né? Mais a vibração baixa e mais difícil fica o acesso da espiritualidade maior para atuar em benefício dessa pessoa que está vivendo esse sofrimento. Então, sentir-se deprimido é sentir-se se afogando. Né? Então as pessoas falam que elas se sentem rodeadas de pessoas, mas tão só que não conseguem nem respirar. Né? Fica aterrorizada, presa nesse pântano que é o que define uma depressão séria. A pessoa se sente desamparada, paralisada. Ela, ao seu redor, ela vê as outras pessoas, ela vê aquilo que ela não tem, a vitalidade, o movimento do outro, a vida. Mas nesse roda-moinho da desvitalização, ela vai crescendo uma raiva, né, pela inconsciência dos outros a respeito da sua condição. E isso invade, né, o corpo, fisicamente, os pulmões, o coração, o espírito. A gente começa a ver, né, fisicamente aquilo aparecer na pessoa, vai murchando esses órgãos vitais também. A pessoa vai se afastando mais, se fechando mais. Ela sente que o controle da sua mente foi tomado por pensamentos que se acumulam, que perturbam, e eles escalam num ataque, autoataque sem fim. O pensamento é a respeito de si mesmo. Eu sou um idiota, eu sou incapaz, nada dá certo para mim, eu sou motivo de chacota, por aí vai. A mente desvitalizada, ela acredita nessa negatividade toda. Na depressão, a sensação é de que, como se tivesse perdido alguma coisa, né? Que não faz ideia de quando ou onde teve aquela coisa pela última vez. Então, um dia a pessoa percebe que perdeu a si mesmo, né? Não se reconhece mais. O caso da depressão clínica
A pessoa olha e fala assim, as pessoas me chamam pelo nome, reconhecendo alguém, se referindo a alguém que elas acham que conhecem. Mas quando eu me olho no espelho, eu vejo um estranho com expressão assombrada, sem esperança. Então, a pessoa ela lembra de uma vez ter experimentado, né, antecipação, alegria, mas parece que essas emoções ocorreram assim numa galáxia distante, né, que nunca mais será revisitada, nunca mais vai voltar, né? Como se as lembranças felizes fossem de um filme que a pessoa assistiu, não algo que foi experimentado pessoalmente, né? Então, às vezes a pessoa ela sabe que ela gostava de rir, mas ela já não encontra isso nela, né? Ao invés disso, ela quer dormir, ela quer ficar só, ela está desvitalizada, sem ânimo algum. Então a pessoa não se reconhece, os familiares não reconhecem e podem cobrar dessa pessoa algo que não está disponível nesse momento. E a gente cobra, né, da pessoa porque a gente quer que a gente quer se sentir bem com relação ao outro, né? A gente percebe que o outro está sofrendo, quando é alguém que a gente ama, dói na gente também o outro sofrer, né? Então, por isso, a gente está aqui identificando os sinais da depressão, entendendo como a pessoa se sente, e vamos visitar alguns mitos a respeito da depressão, né? Para a gente entender como a gente pensa. Então, um dos mitos é: depressão é resultado de falta de força de vontade. Será que alguém quer de fato estar assim? Que a pessoa não quer mudar? Eu acho difícil, né? Assim, e a gente ouve coisas assim, se acostumou com a própria miséria, né? Será que a pessoa não quer mudar? Ou que a pessoa não consegue mudar? Tremenda diferença, né? O outro é: depressão é sempre desencadeada por um acontecimento. E aí fica a coisa, né? Essa sensação de que tem que algo acontecer para entrar. Então, aconteceu alguma coisa? Me fala, o que aconteceu? Né? E não é por aí. O nosso corpo, ele entra em desequilíbrio químico. O nosso humor, ele fica mal adaptado. É um desajuste na adaptação química do humor, fisicamente. Aí temos: depressão não é uma doença real. Tá, vamos tratar, né, com banalidade, dizer que é frescura. Tremendo desrespeito à dor do outro fazer isso, né? Dizer que não existe depressão, que não é real. Imensa desconsideração, falta de compaixão ao outro. Essa é ótima. Só mulheres têm depressão. É porque homem é muito forte e não sofre com nada, certo? Tudo bem, já estamos vivendo num mundo, numa cultura em que é mais possível expressar sentimentos até para os homens, em que os papéis estão mudando. Mas essa é fogo, né? Porque é dizer o quê? É dizer que depressão é sinal de fraqueza, que esse indivíduo é fraco, né? Que ele tem uma fragilidade, ou que a depressão é apenas um desequilíbrio hormonal, né? Quanta desculpa a gente ainda vai inventar para negar a dor do outro, né? Talvez seja hora de se olhar e falar: por que eu estou negando a dor do outro? É que eu não aguento a dor? Né? Então eu também preciso me fortalecer para poder colaborar nessa relação que eu tenho, porque claramente eu me importo com essa pessoa. Aí a próxima que temos aqui é: depressão é falta de fé. Quem somos nós para julgar a fé do outro? Quanta arrogância tem em dizer isso? É se sentir Deus, é se colocar no lugar de julgar alguém. Esse não é o nosso lugar. A gente não sabe da dor do outro e muito menos da fé do outro.
Aqui, uma dieta saudável resolve a depressão. Puxa, uma dieta saudável ajuda muito. Com certeza, uma dieta não saudável piora muito qualquer estado de falta de saúde. Né? Mas a gente não pode simplificar a depressão e reduzi-la a um estado físico. Né? A gente sabe que tem muito mais que isso envolvido na depressão e que precisa mais do que, é parte do tratamento da depressão, um estilo de vida saudável, que inclui alimentação saudável, inclui atividade física, inclui relacionamentos saudáveis. E para ter relacionamentos saudáveis, muitas vezes a gente precisa da ajuda de terceiros, de amigos, de profissionais, da comunidade religiosa, enfim. E aí vem a pérola: antidepressivos alteram a personalidade. Né? E aqui há muita controvérsia a esse respeito. Né? A gente sabe que a medicina foi trazida para a gente pela espiritualidade e que quando ela foi trazida para ser bem utilizada, a gente que utiliza mal. Né? Então, quando a gente percebe um quadro de depressão, e a gente vai ao clínico geral e ele fala, olha, é depressão, precisa tomar um antidepressivo e tal. Sabedoria indica que a gente deva procurar um profissional especializado. Né? Então eu não vou ao dentista que faz limpeza e faz uma obturação a outra e vou pedir para ele tratar o meu canal. Não, ele indica um profissional especializado em tratamento de canal. E a mesma coisa com relação à depressão. Né? A gente gostaria de ser tratado, acompanhado por uma pessoa especializada, que conhece a atuação química dos remédios, que vai fazer uma investigação no nosso histórico emocional, no nosso histórico biológico, físico, né? E vai poder fazer a intervenção clínica, química adequada, vai poder ajustar, adaptar, conhece os efeitos, está acompanhando isso muito de perto. Né? Então, a gente aprecia muito a ajuda dos profissionais que querem colaborar com isso, mas a gente tem livre-arbítrio para decidir como a gente quer encaminhar o nosso tratamento. Né? Por quê? Porque o que dá uma má reputação aos remédios? É o mau uso dele. Então vamos cuidar disso, vamos tomar as rédeas da nossa vida e fazer as nossas escolhas de maneira produtiva, positiva para a gente. Os dados coletados na prática clínica indicam que os antidepressivos apenas são uma parte do tratamento. Né? Hoje a gente tem um olhar, uma abordagem holística que vê o paciente como um ser integral. Né? Então, há um esforço mútuo das diversas partes envolvidas que foram afetadas e que precisam ser recuperadas. Esse é um trabalho que envolve diversos profissionais, né? Envolve diversas abordagens, envolve psiquiatras, psicoterapeutas, envolve terapeutas holísticos, massagistas, quiropatas, envolve terapias energéticas como Reiki, Yoga, Passe, né? São inúmeras as possibilidades, porque são inúmeras as nossas necessidades. Cada um vai sintonizar com aquilo que necessita e o benefício vai vir disso. Por isso a exposição a tudo isso é tão benéfica. Né? E a gente sabe que há uma dificuldade da pessoa em mudar, né? Que não é apenas uma questão de querer, ela precisa desse apoio, ela precisa dessa direção, ela precisa reativar a vitalidade. E às vezes, para fazer essa reativação, apenas o envolvimento dos familiares, dos colegas de trabalho, da comunidade, da rede, toda a rede social, viva ou virtual da pessoa, né, a comunidade religiosa, a prática, a proximidade com Deus,
às vezes ela é suficiente, mas às vezes a pessoa precisa da medicação para tirar ela daquela estagnação. E aí todas essas outras coisas estão sendo oferecidas também, e a pessoa vai se envolvendo e ela atinge um patamar em que ela começa a sair da medicação. Por isso o acompanhamento médico específico é tão importante, né? Então, por quê? Porque aí a gente estava falando, né, dessa má adaptação química, desse desajuste, né, que holisticamente a gente consegue endereçar todas as possibilidades, né? Esse entendimento de que a parte afeta o todo e vice-versa. Então, é essa composição. Quando a gente nega o uso da medicina ou de qualquer um desses recursos, dessas ferramentas que nos foram dadas, a gente está cometendo um ato de negligência. E a gente não quer isso aqui na nossa mochilinha kármica, né? Então, é por aí. A gente sabe que a depressão é real, que ela não discrimina, ela afeta ao outro, a nós, a homens, mulheres, crianças, adultos, adolescentes, idosos, em qualquer lugar do mundo, né? E que nada de especial precisa acontecer para desencadear um processo depressivo, que não é um sinal de fraqueza, de jeito algum, é uma adaptação química emocional, que é a falta de vitalidade, que pode ser confundida com falta de vontade, mas que estar em estado depressivo não é prazeroso e nem à vontade de ninguém. Que coisas isoladas, como apenas uma dieta saudável, apenas o estilo de vida saudável, apenas o envolvimento religioso, ajudam, claro, são muito positivos, mas não separadamente, unicamente, não são suficientes, né? Ou se forem, vão levar um tempo enorme, vão estender o tempo de sofrimento envolvido no processo depressivo, né? E que o processo holístico, ele ajuda, né? Ele envolve, mas ele não se limita a essa reconexão com a força criadora que apresenta os melhores resultados no tratamento, né? E aí, após esse estudo que a gente está fazendo aqui hoje, fica bem difícil ainda se manter atrelado ao estigma e a esses mitos com relação à depressão. Agora que a gente já viu o que é depressão, quais são os sinais e os mitos, né, as coisas, as nossas concepções que a gente tem que superar, perder os preconceitos, né, não usar mais a desculpa de não vou cuidar, porque é negligência não cuidar, né? A gente não tem a desculpa de ser eu ignorava, eu não sabia, né? A gente está aqui estudando e está aprendendo, está vendo como é que é, então essa desculpa não tem mais. Então vamos ver outras coisas também, né? Ter um pouquinho de tato e habilidade para falar com as pessoas que estão passando por um período de depressão. O que dizer? Então dizer, você não está só. Está lá pertinho da pessoa. Você é importante para mim. Quer um abraço? Sei que agora a gente tem que oferecer um abraço de longe, mas a gente está aí dando abraço por telefone, dando carinho, né? Dando o nosso tempo para as pessoas via internet. Dizer para a pessoa, você não está enlouquecendo. Ela está sofrendo, ela está com depressão, ela não está enlouquecendo. São coisas diferentes. Dizer, eu te vejo e eu te escuto. Validar o que a pessoa está trazendo, está vivendo, está passando, está sentindo. Quando estes sentimentos se forem, continuarei aqui. Eu não vou te largar porque você está passando pelo que você está passando. Continuarei aqui com você. Eu não sei como se sente, mas eu ofereço a minha compaixão.
Que presente lindo para dar, né? De amorosidade. Não vou te deixar nem te abandonar. Palavras claras, diretas, simples, garantindo a nossa presença. Você não está só. Eu te amo. Só diga isso se for verdade. Eu sinto muito pelo que está passando. Estou do seu lado e vou cuidar de mim para que você não se preocupe comigo. Né? Essa é tão importante porque a pessoa não quer ser um fardo na vida dos outros. E isso piora a condição dela. Quando a gente diz, eu seguro a barra, alivia esse peso que a pessoa está se colocando. E o que não dizer? Qual o motivo de sua tristeza? Tem gente em situação muito pior que a sua. Ai, não sei de que tamanho é sua dor. Tem gente que aguenta coisas terríveis, outros não aguentam. Como é que eu posso avaliar? E como é que eu posso desmerecer a dor de alguém dessa forma? Falar assim, olha, quem falou que a vida era fácil? Né? Não tá aguentando? Peraí. Né? Como é que eu te ajudo? A postura é da gente ajudar a pessoa e não de desafiá-la. Né? Falar você é fraco. É isso que está implícito aqui. Pare de ter pena de si mesmo. A gente até pode identificar que a pessoa está tendo pena dela mesma. Né? Mas não ajuda a pessoa a gente esfregar isso na cara da pessoa. Ajuda se a gente valorizar a pessoa, se a gente ver qualidades na pessoa, se a gente se prontificar a ajudar a pessoa, porque ela vai ver que ela tem valor. Alguém se importa com ela. Está deprimido ou deprimida? Mas você não foi sempre assim? Né? Então assim, é quem você é. Poxa, se isso é quem eu sou, aí que eu não vou acreditar que eu vou sair dessa mesmo, né? Sai dessa. Sai dessa, como se fosse fácil, como se a pessoa pudesse, assim, virar um botão e deixar de sentir o que sente. Essa aqui é fogo. A culpa é sua. Cuida dessa vibração. Vai saber o que você fez em outras vidas. Bom, eu não sei o que eu fiz em outras vidas. Eu sei o que está acontecendo nessa. Eu só posso cuidar dessa. Aqui e agora. Você está do meu lado ou não? Né? Não tem achar culpado. Não importa. Às vezes a pessoa tem coisas terríveis que aconteceram na vida dela e que podem aflorar num quadro depressivo. Mas isso aconteceu na vida da pessoa. A questão é como eu ajudo. Que parte eu tenho no presente dessa pessoa que possa atenuar essa dor. Nem que seja ficar quietinho ali do lado, só para a pessoa saber que a gente está ali do lado. Sei como você se sente. Fiquei deprimido uma semana após quando sei como se sente. Fiquei deprimido uma semana quando meu cachorro morreu. Ok. A gente nunca sabe como o outro sente, porque cada um sente de um jeito. Sentir é uma coisa que é única, individual, a gente não consegue nem descrever, a gente pode pôr em palavras, mas não compartilha o que é o sentimento para um e para outro. E outra, comparar o tamanho do sentimento, né, a um evento que aconteceu na vida da gente também fora do contexto. Não ajuda, não colabora, minimiza a dor do outro. Sua depressão está afetando todo mundo aqui. Isso. Joga mais culpa, mais responsabilidade na pessoa. Se você sair e ver gente, isso vai passar. É que a pessoa vai sair e ver gente, a pessoa tá sem vitalidade, ela não tem vontade de nada. Ela quer se esconder, quer ficar debaixo do cobertor. Fica se anestesiando, assistindo televisão o dia inteiro, ou na internet o dia inteiro. Né?
também é uma das formas. A pessoa sai da própria realidade, da própria vida e entra nessa vida externa, nesse mundo da fantasia, né? Que nós temos inúmeras oportunidades hoje de fazer isso. E a melhor é essa. Você já tentou um chazinho de camomila? É como se fosse simples assim. Lindo. Leva um chazinho de camomila para a pessoa. É um carinho. Faz um carinho nessa pessoa. Aí sim. Então vamos ver como é que o Espiritismo ajuda na recuperação da depressão, né? O Espiritismo favorece o entendimento da doença quando informações sobre a existência são devidamente interpretadas. Quando são interpretadas com o foco na jornada evolutiva, não na culpa, nas falhas, né, que paralisam, né, com o foco no movimento, o foco no processo. Também ajuda quando coloca o foco em ter propósito na vida. Então, em ter compaixão consigo, né, em aceitar e buscar superar as limitações, praticar caridade com o próximo. Né? Sem essa conexão, eu, o outro, a gente estaciona no processo evolutivo. O Espiritismo ajuda também porque coloca o foco na busca por saúde física e mental. Né? Então, na busca por autoconhecimento e por transformação. Então, é através do estudo das interações sociais familiares, né? Da busca pela resolução de conflitos, né? Pelos entendimentos, pela superação das tendências limitantes, pelo resgate de relacionamentos que estão abalados, né? Isso é fundamental. O Espiritismo ajuda também porque cria oportunidade de vida em comunidade, né? Oportunidade de apoio mútuo, de viver os desafios trazidos pelos relacionamentos na comunidade, né? De viver em hierarquias, de buscar o seu lugar no grupo, de formar uma identidade dentro desse grupo, né? Então, de assumir trabalhos, de encarar alguns desafios, né? Isso é muito bacana. E o Espiritismo ajuda porque foca no estudo, na oração e na relação com Deus. Então, assim, né? Essencial. Essa parte é a que abre tudo, que redefine essa conexão com aquilo que havia perdido, com a energia vital, com o entendimento desse amor maior que nos ajuda, que nos habita. Né? Então, quando a gente definiu saúde no início dessa apresentação, a gente falou que entendia que saúde não é somente a ausência de afecções e de enfermidades, né? Mas que não é um estado neutro, que é um estado de bem-estar. Não é falta, é uma completude, um estado de completude, de integração a ser conquistado. Então eu espero que este estudo de hoje te ajude a identificar a depressão em si ou nos seus entes queridos e que dê motivação a buscar ajuda. A gente não está só. Muito obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus. Vamos agora fechar os nossos olhos, sentir a presença de Jesus, dos nossos mentores, respirando profundamente, relaxando os nossos ombros,
sentindo o amor de Jesus, enchendo os nossos corações e as nossas mentes, agradecendo por essa oportunidade bendita e aproveitando o momento, vibrando para os nossos lares, vibrando para a nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo inteiro iluminado. O mundo inteiro iluminado pela luz de Jesus. Vamos vibrar saúde, vamos vibrar amor, a união entre os povos, a união entre os espíritos. Que no mundo só haja o amor. Amor entre os irmãos, filhos de Deus. Que possamos encher os nossos lares dessa luz amorosa do Divino Mestre. E que possamos ter em nossas mãos o trabalho bendito que nos traz o pão e que pode ajudar a outras pessoas também. Que possamos levar a todos os nossos familiares, que tenhamos uma excelente semana até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus.